Alô, alô, galera! Sejam bem-vindos a mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem neste domingo. Pois é, domingão é sempre dia de muito jogo de futebol e a gente vai abrir com o jogo do meu time. Pois é, né? Isso aí às vezes não é uma boa notícia. Vamos torcer que seja. Vamos então para a tela do VBet? Tá aí. VBet na tela. Primeiro falar do QR Code, gente. Se você não abriu a conta no VBet ainda, pega seu celular, mira nesse QR Code, abre e já faz o seu cadastro, tá? Põe lá o seu e-mail, sua senha, seu CEP e tal, e já faz esse cadastro com o nosso link. Se você não consegue usar o QR Code, porque você está usando o celular para assistir, clica depois do vídeo ou agora, e depois você vem assistir. Tem na descrição do vídeo do YouTube, tem lá o link, nosso parceiro VBet. Você segue esse link e abre a sua conta, tá bom, gente? Se você quiser, depois você coloca por Pix um valor para apostar, tá? Você pode pôr acho que 10, 20, 30, 40, 50 reais, quanto você quiser, tá? E se ganhar, você consegue sacar também, tá bom? Eu já saquei aqui do VBet, tô com dinheiro aqui, tô apostando mais, vou esperar juntar uns R$ 1.000 aí de novo para eu sacar mais um pouquinho. Além das apostas, tem cassino e tem poker também, tá? Então, quem tiver dúvidas pode falar comigo. Vamos ao que importa: São Paulo e Internacional, né? Internacional de Porto Alegre. São Paulo está na quinta colocação, você vê aqui. Internacional na oitava. Mostra os pontos e a campanha, né? Os últimos 5 jogos lá do outro lado. Vitórias, empates e derrotas, que são as vermelhinhas ali, como perda, né? Que a gente vai ver nesse jogo? Bom, a primeira metade do campeonato foi muito irregular para o Internacional, né? Parece que agora está encontrando o seu melhor time, né? Vem de 5 jogos sem perder, tá? São 4 vitórias e um empate. O São Paulo vem de uma vitória na última partida fora de casa contra o Cruzeiro, que foi surpreendente, mas chega aí desgastado pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, que foi 0-0 contra o Botafogo no meio da semana. O Internacional só está no Campeonato Brasileiro, né? Diferente do São Paulo, que tem Copa do Brasil e Libertadores, o Internacional tem o foco só no Campeonato Brasileiro. Então, chega com o time inteiro para essa disputa, né? O Internacional com o time completo e numa grande fase, contra o São Paulo que vem um pouco desgastado, nossos especialistas acreditam que vale a pena apostar que o Inter consiga pelo menos um empate e as odds estão muito boas para isso. Então vamos dar uma olhada, ó. Dupla chance, tá? Inter ou empate, pagando 1,52, tá bom? Ou seja, o São Paulo não vai ganhar no Morumbi, vai ceder aí o empate ou até sofrer a derrota. Essa é a nossa dica, né? Lembrando que eu torço para o São Paulo e não acho ruim essa aposta não. É bem possível que aconteça isso mesmo, né? Eu acho mais que saia um empate, mas como o empate é muito arriscado, eu acho que Inter ou empate é uma boa. Então, essa é a primeira dica, Inter ou empate. A outra informação é que acreditamos num jogo com poucos gols, tá bom? Então, pode ser 0-0, pode ser 1-1 aí, ou 1-0 para alguns lados. Então, a outra entrada vai falar sobre gols. O Internacional é um dos times que tem a menor média de gols do Campeonato Brasileiro, são 2 gols por jogo. O São Paulo está um pouco melhor, mas tem a média de 2,3 gols por jogo. Nenhum deles tem uma média maior que 2,5. Então, essa vai ser a segunda dica, um jogo para menos de 2 gols e meio, tá bom? Fica aqui embaixo, ó, total de gols. Abaixo de 2,5, menos de 2,5, 1,48, tá bom? Essa é outra dica. Você vê o que você acha que vale mais a pena aí, tá bom? Dupla chance, empate ou Inter ou poucos gols na partida. Essas são as primeiras dicas, então, do Campeonato Brasileiro. Temos um outro jogo aqui, que é Vasco contra Palmeiras, né? Vasco contra Palmeiras, o Vasco que está na nona posição e o Palmeiras na segunda, né? Olha só, o retrospecto bom dos dois times aí, né? Sem nenhuma derrota aí nos jogos recentes. O Palmeiras foi eliminado, né, da Libertadores e foi eliminado da Copa do Brasil. O time que queria aí, né, se dar bem em vários campeonatos, agora só resta o Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Então, sempre entra com o melhor que pode, todos os seus melhores jogadores daqui para frente agora o Palmeiras. O resultado a gente já viu nos últimos jogos, porque o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, tá? E 2 delas foram por 5-0.
Agora o Palmeiras está entrando com força máxima e está goleando os adversários, né? Foram 12 gols marcados em 3 jogos aí e nenhum sofrido. O time está na segunda colocação, como eu falei, atrás do Botafogo. O Vasco está fazendo um campeonato médio, um campeonato regular, né? Tá aí no meio da tabela, vem de um empate na rodada passada do clássico contra o Flamengo. Teve um gol do seu principal jogador, né? Que foi a sua principal contratação para essa temporada, que é o Felipe Coutinho, fez um gol aí, empatou com o Flamengo. O Vasco tem médias de gols nos seus jogos de exatamente 2,5, né? E o Palmeiras está vindo uma fase impressionante com 12 gols marcados nos últimos 3 jogos. Então a gente acredita numa alta quantidade de gols nesse jogo. A gente vai entrar em acima de 2 gols, tá bom? Vamos dar uma olhada então também. Aqui é o Vasco e Palmeiras, total de gols. Acima de 2 gols, paga aquela faixa que a gente gosta de trabalhar, 1,54, tá bom? 1,54. Lembrando, a gente vence essa aposta se tiver 3 gols no jogo, tá? Se tiver só 2 gols no jogo, a gente não ganha. A gente, no caso, não perde também, o site devolve o dinheiro, tá? Se você quiser ganhar com 3 e não ter essa devolução do 2, você pode arriscar mais no acima de 2,5, tá? Paga quase o dobro, tá? Mas aí não tem essa defesa aí. No caso de ter 2 gols aí, o jogo for 1-1, você tem a defesa no acima de 2, tá bom? E tem também a outra mais vamos dizer, seguro ainda, né? Que seria o acima de 1,5. Aí com 2 gols você já ganha a aposta, mas paga 1,34, tá? Mas aí depende da sua coragem, né? E confiança no Palmeiras e no Vasco. Vocês acham que eles vão fazer muitos gols ou não? Você pode ir no acima de 1,5, acima de 2 ou acima de 2,5. A gente gosta do acima de 2 aí, fica como principal. Vamos para mais jogo? Vamos, a gente tem um jogo aqui de Cuiabá e Cruzeiro. Cuiabá e Cruzeiro, tá aqui embaixo. Tá lá. Sem favoritos esse jogo, né? O Cuiabá está numa fase muito ruim, né? O Cuiabá no começo surpreendeu, ganhou até do São Paulo no Morumbi, fez alguns bons resultados e ultimamente está péssimo, né? Só tem uma vitória nos últimos 14 jogos, tá? Se contar todas as competições aí que o Cuiabá participa, né? Uma vitória só em 14 jogos, né? O Cruzeiro também só tem uma vitória aí nos últimos 5 jogos, né? Então, é um jogo aí de baixo nível, né? No Cuiabá, são 4 derrotas e um empate nos jogos mais recentes. O Cruzeiro tropeçou fora de casa, foi aquela derrota para o São Paulo, que eu falei agora há pouco, mas ainda assim está fazendo um campeonato decente, está brigando por uma vaga na Libertadores, está querendo ficar entre os primeiros para conseguir a vaga para a Libertadores. O Cuiabá está na penúltima colocação, se continuar jogando do jeito que está, é um grande candidato ao rebaixamento, né? Pois é, os 4 piores times caem para a Série B e o Cuiabá está entre esses times. O Cruzeiro é um time melhor tecnicamente, mas vai jogar fora de casa, por isso que as odds estão altas aí para uma vitória do Cruzeiro. Isso dá para a gente uma chance, né, de se proteger indo no draw no bet, né, que é o empate anula a aposta. Então, a gente aposta no Cruzeiro, mas caso dê empate, a gente tem o dinheiro devolvido. Aí, altas odds, olha só, 1,83, tá? Para a vitória do Cruzeiro. Deu uma zebra, o Cruzeiro tomou um empate, o dinheiro vai ser devolvido, você não perde, tá bom? Você só vai perder se o Cuiabá ganhar em casa. Pode acontecer, né? Mas Cuiabá aí não tem mostrado aí, não tem ganho, teve uma vitória nos últimos 14 jogos, né, gente? Então, vamos nesse Cruzeiro aí, que é o empate anula aposta, a gente chama de draw no bet, né, DNB. Cruzeiro, então, para ganhar e caso acabe empatando, devolve o dinheiro para nós, tá bom? Temos, então, mais jogo brasileiro, hein? Tem Atlético Mineiro e Bragantino. Deixa eu abrir aqui, ó. Atlético Mineiro e Bragantino. Você vê aqui, ó, um favoritismo para o Galo, mas não é tão alto, já que está em 2,12
contra 3,63 do Bragantino. São times que estão embolados na tabela. Ó, o Atlético Mineiro na 10ª colocação e o Bragantino na 12ª colocação, apenas 2 pontos os separam, né? É um duelo de dois times que estão entre os que mais jogos tiveram com aquela aposta ambos times marcam, né? A gente sempre fala isso do Bragantino, é um dos times aqui que sempre está dando ambos marcam, no jogo anterior deu de novo. O Bragantino é o terceiro time nesse quesito, né? 18 jogos dos seus 25 deu ambos marcam. E o Galo é o quinto time nesse quesito, 15 jogos dos seus 24 deu ambos marcam. Por isso, a nossa expectativa é uma partida com gols, pelo menos um de cada lado, né? Como a linha de gol não está muito boa, a gente consegue entrar numa linha mais segura do que o ambos marcam. E qual que é a linha mais segura que o ambos marcam? É o handicap de 1,75 gols. Então, olha, só para vocês terem ideia, o ambos marcam está pagando 1,92, está bem alto. E nós vamos pegar o handicap de 1,75 de gols e olha qual vai ser a diferença. Aqui, ó, mais de 1,75. Paga 1,47, ou seja, metade aí, só que é muito mais seguro. Por quê? Porque aqui, se saírem 2 gols no jogo, a gente ganha metade da aposta, tá bom? Então, pode ser 1-1, pode ser ambos marcam, a gente ganha. Mas se sair 2-0, né? Aí a gente também ganha essa metade da aposta, não precisa ser ambos marcam, essa é a diferença, tá bom? E se sair 3 gols no jogo, a gente ganha a aposta completa, tá? Se sair 2 gols, a gente ganha metade da aposta. E se sair 3, a gente ganha a aposta completa. Então, saindo 2 gols, a gente ganha meia aposta. Saindo 3 gols, a gente ganha a aposta completa, tá bom? E o ambos marcam, a gente só ganha se sair 1-1 exatamente, ou mais, né? Desde que cada time faça um gol. Então, essa fica a dica, né? Eu gosto do ambos marcam também, viu? É que tá 1,90 e pouco, lá é meio arriscado, mas eu gosto do ambos marcam aí. O Bragantino sempre sai ambos marcam. Bom, vamos para a Premier League. Deixa eu abrir aqui, gente. Inglaterra, Premier League. Temos um jogão, hein? Manchester City contra Arsenal. Pois é. Manchester City contra Arsenal. Cadê? Cadê você? Aqui. Manchester City contra Arsenal. É o primeiro colocado contra o segundo colocado, né? Todas vitórias aqui do City e um empate no Arsenal. E o resto tudo vitória, ou seja, é um clássico entre os dois melhores times aí da Premier League, segundo nossos especialistas. O título dessa temporada deve ficar na mão de um desses dois, né? Ou do City ou do Arsenal. O City, para muitos, é o melhor time do mundo e lidera aí, então, com 4 vitórias em 4 partidas. O Arsenal, como eu falei, tem 3 vitórias e um empate, está na segunda colocação. Por mais que o Manchester City seja uma máquina de fazer gols, nesse jogo aí, diante da boa defesa do Arsenal, a gente acredita que o time terá certa dificuldade de dar aquelas goleadas, né? O Arsenal só levou um gol nesses 4 jogos que fez, tá? Só levou um gol. E todos os jogos do Arsenal tiveram 2 gols ou menos. Ou seja, o Arsenal não é igual ao City, que proporciona muitos gols na partida. Por isso a gente espera uma partida com poucos gols. O Arsenal vai ficar retraído, né? Vamos levar em conta a média de gols da Premier League, que é alta, né? Então a gente vai entrar em abaixo de 3 gols no jogo, né? Se você falar isso para a Série B, você fala, meu, isso aí não é pouco gol, é muito gol. Mas na Premier League é uma linha baixa. Então a gente vai abaixo de 3 gols. Olha só, paga 1,37 e está com essa promoção aqui, ó, com odds aumentadas, tá? 1,37 para ter menos de 3 gols, tá? Se tiver exatamente 3 gols, o site ainda devolve o nosso dinheiro, a gente não perde. Só não pode ter 4 gols na partida. Então, essa é a primeira aposta, bem segura para você apostar sozinha ou fazer uma dupla se você quiser. Fora isso, a gente vai procurar aqui um mercado de jogador, né? A gente vai colocar aqui uma boa opção de um chute ao gol do brasileiro Savinho, né? Ele vem sendo titular da equipe, fazendo boas partidas. As odds nas casas de apostas estão acima do 1,90 para ele dar um chute a gol. Vamos ver se já abriu essa opção aqui no VBet, tá? Porque às vezes só abre mais perto do jogo. A gente vai aqui para o lado em jogadores.
tem marcar a qualquer momento. Temos que ver o chute a gol. Ó, ainda não tem se o jogador será expulso, receberá cartão, primeiro a marcar, último a marcar, marcará. Só temos aqui de marcar gol, não temos chute ao gol, tá? Por enquanto, deixa eu ver se tem outro lugar aqui, especiais de jogador. Aqui, ó, tem sim. Chutes ao gol. Tem sim, ó. Só que tem que ser mais de 2,5 aqui, tá? Neste momento só abriu aqui, ó, remates à baliza, chutes ao gol do Sávio, ó, acima de 2,5, ou seja, ele teria que dar 3 chutes ao gol. Ah, aqui tem mais embaixo, ó lá, Sávio 1,5. Não tem Sávio meio? O que a gente quer é meio. Deve ter sim. Aqui. Sávio dar, tá vendo? É que eles juntam todos os nomes, ó, e vai dando várias opções. Ó, Sávio para dar acima de meio chute ao gol. Ou seja, para ele dar um chute ao gol, tá pagando 1,91. Tá? E é só saber como procurar. Cada site tem o seu jeito, tá bom? Você pode pôr outros jogadores também aqui, Gabriel Jesus, Saka, Haaland, aí ó. O Haaland para dar um chute ao gol tá pagando 1,30, né? Eu gosto desse um chute ao gol, então, do Savinho, tá bom? Fica sendo essa dica aí. Ó, o Haaland para fazer gol tá pagando 2,14. Tem muita opção de jogador também. Tá? Lembrando que o chute a gol, gente, precisa ser um chute, pode ser uma cabeceada, em direção ao gol que seja defendido pelo goleiro ou bloqueado por um defensor, mas que esteja chegando no gol, tá? O gol vale também, se for um gol vale, né? Desde que ele coloque a bola para o gol, mas mesmo que defenda, vale. Bola na trave não conta, nem chute para fora. Bola na trave conta como uma finalização, mas não ao gol, tá bom? Bom, vamos aqui para mais um jogo, então. Já está falando demais e o tempo está passando. Vamos para o campeonato alemão? Vamos. Bayer Leverkusen contra o Wolfsburg, tá bom? Tá aqui. Bayer Leverkusen contra o Wolfsburg. O Leverkusen é o atual campeão da Bundesliga, né? Impressionou todo mundo no ano passado. Nessa temporada já tem 2 vitórias e 1 derrota. O Wolfsburg tem 1 vitória e 2 derrotas, né? Está no meio da tabela. Uma coisa que chamou a atenção aos nossos especialistas nesse início de campeonato é que o Leverkusen tomou gols em todos os jogos até aqui. Então, teve 3 jogos e tomou gol em todos. E o Wolfsburg marcou gols em todos os seus jogos. Inclusive, marcou gol contra o Bayern de Munique, né? Perdeu por 3-2. Então, um time está tomando gol em todo jogo, o outro está fazendo gol em todo jogo. No campeonato alemão, as linhas de gols são muito altas, porque é uma liga que costuma sair muitos gols. Então, o que a gente vai falar? Primeiro, um gol do Wolfsburg, né? Vamos lá, então, em gols. E, ó, total de gols do Leverkusen, total de gols do Wolfsburg. Mais de meio gol, ou seja, para o Wolfsburg fazer um golzinho no jogo, paga 1,66. Essa é uma dica, tá bom? A outra dica, a gente vai na vitória do Leverkusen, mas como o Leverkusen está muito favorito, espera que eu abri outra janela aqui. Está pagando 1,31, a gente vai apertar um pouco mais. A gente vai no handicap -1 para o Leverkusen, tá? Está pagando 1,45, ou seja, o Leverkusen vencer por 2 gols de diferença. Caso acabe ganhando só por 1 gol, a gente tem o dinheiro recebido de volta, tá bom? Então, essas são as 2 dicas. Um gol do Wolfsburg e uma vitória do Leverkusen ou o -1 handicap pro Leverkusen, tá bom? E aí, a gente vai encerrar o Tips deste domingo. Nós vamos falar sobre a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ainda não abriu, porque o jogo é só domingo, né? Vai abrir no sábado as odds para essa partida. Corinthians e São Paulo, né? É o segundo jogo da final. O primeiro jogo foi no Morumbi, São Paulo e Corinthians. O São Paulo perdeu por 3-1 do Corinthians, né? O Corinthians dominou bastante o jogo. Esse é o jogo de volta. O Corinthians está muito próximo de conquistar mais um título para a sua coleção, né? O São Paulo precisa ganhar o jogo por 2 gols para levar
o jogo para os pênaltis. Então, o São Paulo precisa ganhar aí de uma diferença de 2 gols para ir para os pênaltis, né? Se ganhar de 3 gols aí, é campeão direto. A gente fez várias lives de jogos do futebol feminino e no duelo da semifinal fizemos Corinthians e Palmeiras e comentamos que era praticamente uma final antecipada, né? O Corinthians e o Palmeiras, que eram ali os dois times mais fortes. Quem vencesse, teoricamente, iria ter uma facilidade maior, porque pegaria o São Paulo ou Ferroviária. Foi o que de fato aconteceu. O Corinthians passou pelo Palmeiras e dominou muito o primeiro jogo da final, né? O Corinthians é um time muito superior e mesmo que não precise ganhar, porque já tem aí esse resultado de 3-1, é o favorito para conseguir uma vitória, né? As meninas vão querer ganhar de novo e diante da sua torcida. A primeira entrada, então, vitória do Corinthians, tá? E a gente vai fazer a segunda entrada acreditando num jogo com muitos gols. Por quê? O São Paulo já, né, precisa de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Vai partir para cima. Vai se abrir muito, vai tomar gol do Corinthians também. Então, acima de 2,5 gols na partida, a gente acredita que o Corinthians não precisa do resultado, mas vai ter facilidade para fazer uns gols e o São Paulo vai ter que ir para tudo ou nada. Tá bom? A gente encerra esse BetBox Tips com esse jogo do domingo final do futebol feminino, né? Nada melhor do que isso. E eu volto na semana com mais dicas. Lembrando, siga as nossas redes sociais, tá bom? Nós temos conta no Instagram, no TikTok, Facebook, LinkedIn e no X, tá bom? A conta é @BetBoxTV. E o principal, eu considero o principal, o YouTube, que mostra todos os programas na íntegra. Então você pode ver o programa inteiro no YouTube, pode deixar comentários também pra gente. Deixa lá, o canal é @BetBoxTV, tá bom? Tem todo o histórico aí dos tips, programas de poker, programas de humor, né, que a gente tem aí no histórico, programas de como jogar outros jogos de cassino. Tem muita coisa, pode deixar os comentários que a gente responde. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.